Good morning, class. How are you? My name is... Bom, gente, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Matheus Carneiro, né? Sou coordenador do grupo do Uniave. Vamos startar hoje a nossa reunião, que é uma reunião, mas a gente tem bastante conteúdo legal. Agradecer já aos nossos visitantes, que logo vão se apresentar e vão poder falar um pouquinho mais com a gente. Mas antes, claro, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião, a nossa terceira reunião do ano. Temos feito vários progressos aí, tenho ficado bem feliz com os progressos que a gente tem feito. Ficado um pouco maluco já também, talvez vocês já tenham percebido que eu estou ficando com menos cabelo e mais doido. Mas até o final do ano a gente faz um implante capilar aí, se Deus quiser, tá? Gente, alguns recados para a gente andar e correr para a gente conseguir cumprir até as 9 horas, porque tem 2 conteúdos para a gente trazer bem legais aqui. E a ideia é que a gente traga um conteúdo, faça uma troca de ideia, conteúdo, troca de ideia e no final a gente complementa. Perfeito? Legal? Bom, a gente tem algumas coisas para falar, né? Jantar de 20 anos, Startup Summit, Selacate, os 2 conteúdos e a palavra livre. Vamos começar pelo nosso jantar de 20 anos, tá? Para quem ainda não viu, a gente ainda não jogou no grupo, mas no Instagram a gente já lançou, que é o nosso jantar de 20 anos. Tá no ar já, tá? Esse é o QR Code, vai acontecer dia 31 de março, como a gente tem avisado vocês. Comprem, levem a esposa de vocês, levem os filhos, tá? Pra gente fazer um bom jantar, uma boa comemoração desses 30 anos que a gente vem completando, 20 anos que a gente vem completando no Uniave. Então é um momento especial pra gente, vai ser um negócio bem legal lá, né? Um jantar de gala, se a gente pode dizer assim, um momento comemorativo pra gente, perfeito? A gente vai jogar lá no grupo, a gente só estava ajustando um probleminha no pagamento, deu certo já, Nina? Ainda não? É pra estar certo. Então, hoje a gente vai confirmar para vocês e a gente vai jogar no grupo. Perfeito? Então, a ideia era que fosse 2 pessoas por empresa, mas, entretanto, se vocês quiserem levar mais pessoas, a gente não vai ficar bravo, até porque a gente tem a meta de levar 100 pessoas. Mas, a princípio, é 2 pessoas por empresa, tá bom? Beleza? Perfeito? Para que todo mundo consiga ir, já que a gente tem, né, seus 50 e tantos nucleados. A gente espera que todos consigam ir. Boa, quero abrir 5 minutinhos para o pessoal de eventos, para o Elcio, que estava lá comendo. É você já. Você amanhã, tá? Tem uns negócios que tá pra passar. Já passa já, todo dia meio que decidiu. Né? Tá passando todo dia, cara. Eu tô com as entradas já. O que é possível fazer no evento e eventualmente se a gente identificar que um grupo de pessoas vai estar lá ao mesmo tempo no mesmo dia, pode ser que a gente consiga terminizar irmos no mesmo local ao mesmo tempo, numa mesma palestra, ou visitar uma empresa, mas isso a gente vai fazer só a partir do momento que a gente tiver realmente o volume de inscritos que a gente vai identificar e direcionar uma ação como essa. É só um recadinho rápido para vocês mesmo, agradecer. Obrigado pelo resposta. A gente vai jogar no grupo também, né? Assim que tiver o 50%, o linkzinho, a gente joga lá no grupo também de Startup Summit, né? Perfeito. Show de bola. Bom, gente, e o último recadinho em relação ao selo da ACAD, 40 anos. Não sei se todos viram no grupo, né? Se todo mundo já pegou o seu selo, se já fez o seu post nas redes sociais, se colocou no site.
mas a ACAT disponibilizou o selo deles, né, de 40 anos para que a gente pudesse atualizar aí as nossas redes e os nossos canais de comunicação. Assim, né, a ACAT completa 40 anos, a gente também tem o nosso selo de 20 anos, dando spoiler para vocês, mas a gente ainda não liberou para vocês em relação ao logo, né, da diretoria, enfim, só para a gente revisar algumas coisas. Mas, porém, entretanto, quem ainda não acessou, tem aqui o QR Code, tá no grupo também, se vocês procurarem lá selo, 40 anos vai aparecer lá. E façam uma postagem de vocês, eu acho que é bem legal, bem importante referente a isso. Legal? Show! Então, gente, para a gente começar, eu vou chamar o professor Luiz para falar um pouquinho da preparação da internacionalização para empresas, para empreendedores e empresas, né? Ela cortou e eu não consegui ler o resto, mas é nessa ali. Uma salva de palmas para o professor Luiz, gente. Fica à vontade. É um enorme privilégio estar aqui, agradecer o convite do professor Fábio, um amigo de longa data. Eu vou deixar a parte de me apresentar para depois, a gente vai ter tempo para isso. Basicamente, vocês precisam saber meu nome, é Luiz Henrique, e eu sou cofundador da Sintex. Aí eu fiz uma pergunta de abertura, que é uma provocação mesmo, né? Como é que você pretende liderar o mercado de amanhã se a sua agilidade comercial ainda é refém de processo manual de ontem? A gente estava falando há pouco, né, Bruna? Então, eu trouxe aqui rapidamente alguns dos itens que a gente desenvolveu internamente. A Sintex é um hub, logo mais vem um case e a gente discute sobre o assunto. Então, a gente tem dentro a O2 Code, que é uma software house, que desenvolve tudo que é identificado no nosso diagnóstico. Um exemplo disso, eu estava falando agora há pouco, uma empresa que é nossa cliente, a Office Flex, é uma empresa que comercializa mesa, cadeira de escritório, a parte de divisórias, e eles tinham, até a gente começar a atuar, um tempo de 3 dias para gerar um orçamento. A gente olhou, atuou, a O2 desenvolveu o sistema e agora de 3 dias passa para 3 minutos, com a possibilidade de aprovação humana. Então a gente faz esse tipo de ajuste, né? Uma outra coisa que a gente desenvolve internamente, porque somos um hub com vários braços, temos a DP Idiomas, que é uma escola de idiomas corporativa. E a gente desenvolveu na DP Idiomas um espaço para desenvolvedores conversarem em inglês. Eu sou o proprietário e diretor da DP Idiomas, ela tem mais de 15 anos. E semestre passado, a DP Idiomas foi a escola que entregou a parte de língua inglesa para o More Devs to Blue. Não sei se vocês conhecem, é um programa em Blumenau, tem o Entra 21 e o More Devs to Blue, que desenvolve desenvolvedores. Até então, eles faziam isso de forma simplificada, né? Era uma disciplina dentro do processo. Dessa vez, foram aproximadamente 100 horas só de inglês, para que eles pudessem, no hackathon final, fazer toda uma diferença. Nesse processo, eu tive um aprendizado bem legal, e lá eu desenvolvi essa proposta do Talk Hub. Na aula magna, eram mais de 130 pessoas no auditório, lá no Centro de Inovação de Blumenau, e eu fiz uma pergunta que começou com a seguinte indagação. Quem aqui já estudou inglês de forma online? Alguns levantaram a mão, bastante gente, mas ainda alguns não, todos, né, presencialmente. Quem de vocês pagou para ter conversação com estrangeiros? Vários levantaram a mão. Eu perguntei, e o problema do fuso, como é que vocês resolviam? Porque o americano, ele está num horário e você está em outro. Isso era um problema. Então, você acabava tendo aula com uma pessoa que não era necessariamente nativa. Beleza. Última pergunta. Quem aqui já fez ou achou para pagar um espaço de conversação de forma nivelada só com desenvolvedores? Ninguém levantou a mão. Isso soou um alarme. E aí eu fui testando em paralelo ao programa o Talk Hub, que é esse espaço igual a uma academia. Se você sabe como funciona a assinatura de uma academia, tu paga todo mês no cartão e a hora que você quiser, você vai lá. O Talk Hub é a mesma coisa.
Você tem uma recorrência numa assinatura e todos os dias, 30 minutos, você pode entrar numa das salas e fazer conversação. Diferencial, nivelado e só para desenvolvedor. E a gente está desenvolvendo o Talk Hub nichado, agora só para arquitetos. Mesma dinâmica. O Forma Hub é o nosso LMS. Esse LMS dá apoio a todas as percepções que a gente tem e a gente vai entregando para as empresas essa construção desse pensamento, da necessidade dela ter a tal da Academy. Não sei se vocês vêm percebendo, mas ao longo do tempo, os grandes sites, por exemplo, vocês conhecem a Nomad. A gente está se aproximando da Husky. A Husky é o braço que ajuda o pessoal que trabalha para fora, sem sair do Brasil, né? Então, eles precisam dessa parte de nacionalizar o dinheiro, eles têm também a necessidade de serviços de contabilidade, enfim. E o que a gente percebeu é que dentro do site das grandes empresas já está sendo, no site você deve esperar daqui a pouco o tal do Academy, que é onde você nutre a sua base, dos seus leads, enfim. Você vai entregando para eles conteúdos. O Forma Hub é o que está por trás disso. O MotivaCast é o nosso podcast, ele foi fundado no início do ano passado, já temos mais de 60 pessoas entrevistadas e a gente está trabalhando ele como um braço estratégico. Ali em cima vocês devem observar, e essa apresentação vai ficar disponível para vocês, tem o link do canal do Arquitetando. Eu estava comentando agora há pouco com uma colega de vocês sobre como nós utilizamos isso para fazer justamente um norteamento estratégico da empresa. Essa mesma empresa que eu falei sobre móveis de escritório, o que essa empresa mais quer nos seus mais de 12 pontos de showroom é que o arquiteto os visite para descobrir qual é o último carpê, a melhor divisória, a melhor acústica, o último móvel lançado. Só que como que faz para tirar o arquiteto de dentro do seu escritório e ir até um showroom? É uma coisa muito difícil. Então eles bolaram várias estratégias, workshops e tal, até que a gente chegou a entrevistar o Salvino, que é o diretor comercial no nosso podcast, e aí caiu a ficha. Vamos fazer um podcast para arquitetos. E aí é que começa a brincadeira, porque a gente transformou essa iniciativa numa usina de captação de informação. A gente já vai chegar nesse aspecto. E o diagnóstico, que é a primeira ação que fazemos. A gente conversa com as pessoas, gravamos com o consentimento, em seguida disponibilizamos um instrumento de pesquisa, né? A academia me faz ter essa necessidade, e a gente vai fazendo alguns cruzamentos e mostrando para a empresa onde estão gargalos, que foi o caso, por exemplo, do sistema de fabricação do orçamento. Tinham 3 dias para fazer e levava várias pessoas para fazer e agora em 3 minutos é pronto. É chamado Orbi Assessment e ele fica pronto de acordo com a demanda, né? A gente tem então o diagnóstico e a conversa e o instrumento de pesquisa. Novidade, ficou pronto antes de ontem. Dentro da O2 Code, que é a nossa software house, a gente tem um parceiro e ele desenvolveu uma análise do perfil do LinkedIn da pessoa e dá um score. Esse serviço é um serviço que parte de R$2.000 e a gente está entregando por R$ 49,90, de maneira a entregar isso dentro dos nossos diagnósticos. Quando eu falei sobre o Talk Hub, e a gente vai falar mais sobre isso com os alunos um pouco mais tarde, além de a gente disponibilizar para esses alunos esse espaço para conversação, para a parte das empresas, dos recrutadores, nós desenvolvemos um score de prontidão para a internacionalização do indivíduo e da empresa. Agora, com esse novo sistema, o LNA,
que é LinkedIn Neuro Analyzer, ele pega o LinkedIn da pessoa, ele é exportado, precisa da foto, e ele vai fazendo todas as análises com 12 arquétipos de Jung, e a gente faz justamente a melhoria instantânea do LinkedIn da pessoa. Bom, como eu estava falando, o nosso ecossistema ele tem pelo menos 4 braços, sendo que a execução tecnológica fica por conta da O2 Code, que é uma software house. A gente faz a retenção através do Forma Hub, que é o nosso LMS, o Talk Hub customizável, né, para diferentes nichos, área moveleira, metalurgia, agro. A gente vai aglutinando as pessoas para que ali exista um debate em inglês. E assim a gente capta essa informação através de IA, trata e começa a entregar para as empresas que disponibilizam esse serviço não mais um relatório do que vem acontecendo, mas com base nos profissionais que conversam, dados preditivos, para que a tomada de decisão não seja só olhando para o espelho retrovisor, mas sim, né, para frente, para a estrada que está para frente. O MotivaCast é o nosso podcast que é itinerante e customizável novamente, como eu falei. Bom, falando um pouquinho sobre o case da Office Flex. Aqui está a representação do que o que eu falei agora há pouco. Então, como que a gente ajuda? Uma das maneiras que nós estamos ajudando a Office Flex, empresa essa que quer ser nossa sócia. Olha que legal. A gente faz a análise do que os arquitetos dizem, utilizando parâmetros não só do que eles dizem, mas também o que a academia fala e o que o mercado está sugerindo. Então, quanto mais informações a gente tiver de ações e estratégias, melhor fica o relatório. Essa é a Bruna, do marketing da Office Flex. Isso ela falou numa das nossas conversas. Bom, bom dia. Eu, por ter vindo, né, ter sido criado na universidade, por 15 anos eu fui professor na FURB, minha mãe se aposentou lá, meu pai se aposentou no Instituto, na Universidade Federal. Eu trabalhei os últimos 2 anos, basicamente, fazendo apenas uma coisa, fazendo revisão de artigos, trabalhos de conclusão, dissertações e teses, para que eles fossem publicados, né, em periódicos internacionais. Eu gosto da ciência e eu não consigo fazer o que eu faço sem dar esse tempero, né, sem colocar esse tempero. Quando eu comecei a trabalhar na parte de estratégia, arquitetura sistêmica da Sintexia, eu trouxe algo que me acompanha. É o único artigo que eu coloquei um marcador no Google para me mostrar tudo o que acontece a partir daquilo, que é um artigo seminal de Nonaka e Takeuchi, de 1998, que foi a primeira vez que alguém pensou que seria importante a transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Ou seja, tem uma empresa e aquele tiozinho que opera a máquina se aposenta. A empresa para porque o conhecimento de operar aquela máquina é só dele. Então, depois de alguém dizer, poxa, mas a gente precisa registrar isso para que outra pessoa possa operar a máquina e a empresa não pare. Com base nisso, a análise do discurso que nós fazemos permite fazer a captação e gerar dados preditivos. Então, a gente não deixa a inteligência da empresa se perder no ar ou sair pela porta. A metodologia, basicamente, do que a gente está fazendo, né? A gente pega, então, dados do podcast, trabalhamos o conteúdo bruto, trazemos para dentro do notebook LM e temos a conta Enterprise, quando são dados sensíveis, para que, de forma contratual, esse dado não tenha acesso externo, fazemos a curadoria e entregamos inteligência estratégica. Então, a gente está trabalhando nisso e tem trazido, assim, dá vontade de bater palma quando a coisa acontece e vem um negócio maravilhoso, como, por exemplo, fazer o sistema de
de orçamento, ele já tem nome, ele está validado, e a empresa se propõe, com esse sucesso, como é um case, a gente não está cobrando deles, só o custo. Eles vão entregar isso para o mercado. Então é uma maravilha, com base numa percepção que a gente teve e criou internamente. Bom, a aplicação, né? Então a gente tem a possibilidade de valorizar as questões que a empresa quer, a gente valida o arquétipo do sábio, né? Temos a percepção do perfil da pessoa e frustrações. E aí a Office Flex, como é uma empresa que não produz os móveis, ela representa, apesar de agora estar começando um braço na parte de marcenaria, ela fica refém do que o catálogo que chega até ela diz que é a nova tendência. E se ela começa a captar dos arquitetos que trazem experiências individuais e ela percebe que para o ano que vem a tendência é uma cadeira com estofamento verde, ela sai na frente e ela se torna a referência no mercado. Outra maneira da gente fazer a aplicação do que a gente faz é a aceleração comercial, né? Por exemplo, o fim da perda entre SDR e consultor, autoridade imediata, atendimento hiperpersonalizado. Um outro gargalo que a gente identificou é o fato de que um consultor novo nessa empresa leva um ano e meio para ficar pronto para fazer um atendimento sem a necessidade de apoio. O que a gente está fazendo? Isso aqui, ó, a gente está colocando um desse 24 horas por dia no diretor comercial. É ele quem treina. E a gente está transformando o Salvino num formato digital. O consultor, ele vai aprender, mas ele vai ter o óculos de realidade da Meta e quando ele estiver em trabalho e ele for olhar para um canto e dizer, a gente tem como colocar uma divisória aqui, automaticamente o Salvino vai entrar dentro da cabeça dele e dizer, não temos mais em estoque. E a gente já tinha falado sobre isso. A melhor alternativa é o outro material. Pensando bem, essa divisória a gente não tem mais no estoque. Eu tenho uma outra alternativa para te entregar. Faz sentido? E aí a gente transforma o catálogo complexo em respostas instantâneas, que é aquilo que a gente falou. O processo que tinha 3 dias, agora leva 3 minutos, porque a pessoa tinha que entrar no catálogo, achar o produto, recortar manualmente aquele produto, colocar num outro material, buscar os dados numa planilha, fazer o markup, validar com o chefe, validar com a pessoa que entrega e aí fazer a entrega do orçamento. E isso é tudo feito em menos de 3 minutos. Pois bem, a estratégia deles de crescimento é justamente o quê? Aumentar o número de showrooms. Então, a gente, nesse processo, valida para eles toda uma certeza e faz com que eles tenham muito mais clareza e certeza que, ao invés de deixar, de começar, de reagir ao mercado, eles começam a prever, usando inteligência de dados para guiar a expansão, prevendo tendências imobiliárias meses antes da concorrência. Bom, essa aqui é uma representação num infográfico de como que as coisas vêm acontecendo, mas a gente já falou sobre cada um desses itens. Eu acho que a gente vai começando a chegar no fim. Então, essa frase é uma frase que eu gosto muito, né? O que a gente faz é onde a experiência vira dado, dado vira inteligência, inteligência vira decisão. Como que faz? Como que funciona? Como eu falei antes, a gente identifica, oferece diagnóstico e começa a fazer a entrega. Mas o que a gente precisa não está dentro do nosso hub. A gente traz uma empresa especialista para dentro do hub e faz a entrega. Está aqui os meus dados. Se alguém quiser tirar qualquer dúvida e perguntar, fique à vontade.
Vocês têm uma metodologia para pensando nesse direcionamento? Porque a preocupação é essa, beleza? Vocês vão processar informação, mas durante o dia, você vai preparar o ser humano para só falar no profissional, é meio complexo. E daí essa informação é um dado que não deveria estar dentro do processamento da IA. E a IA, muitas vezes, ela ainda... Bom dia. As coisas vão melhorando com o tempo, mas nesse momento... Ela ainda é deficitária. Vai. Esse é o trabalho que a gente está fazendo, de fazer justamente o filtro do que está sendo captado e fazer todo um trabalho evitando que a informação extrapole justamente, falando agora há pouco com a Bruna, que a gente tem o cuidado de utilizar APIs e uma estrutura blindada para que isso, primeiro, não saia de dentro da empresa, né? Que é uma preocupação premente. A segunda é a validação do que está sendo registrado internamente. Então, a gente está dentro da empresa, fazendo uma análise do que está sendo transcrito, do que está sendo falado, e tudo que é excesso, gordura ou desnecessário é eliminado. Para que aí sim... Exatamente, é tudo filtrado para que não exista essa contaminação, né? Porque daqui a pouco o cara está lá e aparece algo que não deveria, né? Não mas é um potencial incrível e essa preocupação ela tem que existir mesmo, né? A gente inclusive está começando a criar a nossa própria inteligência artificial para não ficar refém de algo comercial. Já tem nome, mas eu não vou falar porque ainda não está registrado, mas é um nome bem legal, que aí é onde a gente tem uma liberdade, né? Porque até agora é como se a gente estivesse com um carretel de fio amarrado ao que tem disponível no mercado. E quando a gente tem algo como isso, fica como a Starlink do Elon Musk. Liberdade de atuar, né? Obrigado, pergunta, ótima pergunta. Mais alguém tem alguma dúvida? Any further questions? Gente, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu vou botar aqui, se vocês quiserem, o meu telefone, ele é fácil de memorizar, é 9192-1010, manda um oi, vamos se conectar. Eu adoraria poder ajudá-los da maneira que for. Por exemplo, falar um pouco mais sobre o Talk Hub, como que esse instrumento pode ser colocado à sua disposição. Então eu preciso ter 300 pessoas. Não, 5 pessoas na sua empresa já podem entrar no Talk Hub e trocar figurinha, começar a conversar, falar sobre tendência. O Talk Hub, ele Tá na hora? O Talk Hub, ele é um espaço que não é para falar sobre como a manhã de hoje está bonita. É para falar na segunda-feira sobre daily, na terça-feira a gente vai falar sobre DevOps, na quarta-feira a gente vai falar sobre entrevista de emprego, na quinta-feira a gente vai falar sobre algo relacionado à inteligência artificial e na sexta-feira a gente traz alguém do RH, um recrutador. Se for o caso do Talk Hub aberto, isso faz sentido. Se é por exemplo, na WK Sistemas, nós estamos iniciando para que eles lá tenham o Talk Hub. E o que a empresa, o RH, vai disponibilizar para os colaboradores? Um espaço para eles conversarem, para que as dinâmicas que são necessidade de melhor forma de apresentar, tá com o inglês lapidado para quando alguém tiver que fazer um atendimento telefônico, um suporte. Só que, como a gente traz a inteligência artificial para dentro dos processos, eu aprendi com a entrega do More Devs to Blue lá para a BlueSoft, que todo indivíduo precisa ter um dossiê. E isso me fez ter que utilizar inteligências para pegar, por exemplo, o que a pessoa acaba utilizando no Talk Hub? Só a conversação? Não, a gente entrega uma plataforma de estudo que vai, inclusive, certificar ela. Essa plataforma, para mim, entrega um painel com dados. Esses dados de performance vão ser analisados. A gente faz a análise do discurso com a inteligência artificial que está embutida dentro do Zoom.
A gente cruza esses 2 itens e eu parametrizei com 3 critérios que são fundamentais. Nenhum de vocês chegou aqui porque alguém colocou. Todos vocês pode fazer a análise. Olha para trás, você tem mais disciplina que a média, mais consistência que a média e mais resiliência que a média das pessoas. Exatamente as mesmas 3 características que faz com que uma pessoa saia do nível básico de inglês e chegue ao nível avançado de inglês. Não é fácil se tornar fluente. Então, eu parametrizei isso e transformo todo esse estudo, toda essa conversação em um dossiê que entrega para o RH soft skills, através de um relatório. Vamos supor que você tenha 100 pessoas na sua equipe e você descobre que o estagiário que foi recém-contratado tem essas 3 características muito desenvolvidas e ele poderia ser o próximo a ser promovido. Então, esse tipo de métrica a gente entrega dentro da proposta do Talk Hub. Me dou como satisfeito. Muito obrigado.